Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas. 13 de fevereiro de 2026, sexta-feira da quinta semana do tempo comum. Obrigado pela sua presença, louvado seja Deus, nos encontrarmos nesta manhã desta sexta-feira. Bênção de Deus, sextou, né, gente? Sextou com muita alegria, Sexta-feira de carnaval, assim nós chamamos, né? Tem muita gente que já está saindo de folga, para o descanso, para viajar. Eu não sei se você vai viajar, não sei se você está indo trabalhar, se você está levantando agora. Enfim, louvado seja Deus pela vida. Sintam-se todos bem acolhidos. Iniciemos este nosso encontro, este nosso programa nesta sexta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 29 ao 32, capítulo 12, versículo 19. Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías de Silo, coberto com um manto novo. Os dois achavam-se a sós no campo. Aías, tomando o manto novo que vestia, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor Deus de Israel: eis que eu vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele ficará com uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Hoje um texto bastante, vamos dizer assim, curioso, não é? Nós estamos acompanhando o primeiro livro dos Reis. É importante sempre nós entendermos que os livros da Bíblia seguem cronologicamente a história do povo de Israel, tá? Isso é importante que nós tenhamos conhecimento disso, né? Então, quando nós acompanhamos o primeiro livro de Samuel, por exemplo, nós vemos a descrição do início da monarquia, né? O primeiro livro de Samuel, com o primeiro rei, que foi Saul. Depois, o segundo livro de Samuel foi a descrição dos acontecimentos com o segundo rei, que fora Davi. Depois, o primeiro livro dos Reis vai falar do terceiro rei, que foi Salomão. E no finalzinho do livro, nós ouvimos ontem, a infidelidade de Salomão vai fazer com que Deus acabe por prometer aplicar um castigo na descendência de Salomão, e o castigo foi a divisão do reino. Então, hoje nós estamos seguindo essa história, tá? Então, essa perícope de hoje une dois blocos. Primeiro Reis 11, 29 e 32, que vai falar de um encontro profético entre o profeta Aías de Silo e Jeroboão. Então, o gesto da profecia, rasgar o manto, é sinal visível. Deus, ele anuncia que o reino será dividido, como consequência do desvio de Salomão, tá? E depois tem um segundo bloco, que é 1 Reis 12, 19, um versículo de conclusão histórica, que confirma que a ruptura profetizada, ela virou um fato, ela se tornou realidade, tá? Israel se revoltou contra a casa de Davi. Então o texto, ele é muito humano, gente, mas ao mesmo tempo é muito espiritual, porque
mostra como a história de um povo pode ser marcada por escolhas dos seus líderes, né? Mas também como Deus usa a profecia para interpretar os acontecimentos e chamar os povos à conversão. Muito interessante. Então o texto começa, 1 Reis 11, versículo 29 e 30. Olha só. Naquele tempo, Jeroboão saiu de Jerusalém e o profeta Aías de Silo encontrou-o no caminho. Então, o texto insiste no cenário, no caminho, né? A sós no caminho. Ora, a profecia nasce fora do palácio, né? Longe do jogo do poder, né? Para mostrar que o que vai acontecer não é só intriga política, é leitura de Deus sobre a história, né? O manto novo, né? Porque Aías, o profeta, pegou o manto novo que trazia e o rasgou em 12 pedaços. O manto novo sugere algo inteiro, recente, com unidade. Ele pega um manto completo, um manto inteiro. E ele rasga em 12 pedaços. Então vai mostrar, o profeta rasga, é um gesto simbólico que materializa a ruptura que vai acontecer. O pano era inteiro. Ele foi rasgado em 12 pedaços, né? 12 pedaços remete às 12 tribos de Israel, né, gente? Isso é evidente. Então é a totalidade de Israel que está em questão aqui, tá? Então, esse texto de hoje, gente, existe nele uma mensagem sobre a unidade, né? O que é inteiro pode ser rasgado quando se perde o centro, tá? Então a unidade não se sustenta só por estruturas, ela se sustenta por fidelidade, né? Também um alerta sobre como Deus pode nos falar no caminho, no cotidiano, fora dos lugares onde nós achamos que lá tudo se decide. Então a vida espiritual, ela pede atenção aos encontros e sinais de Deus, que Deus coloca discretamente no caminho, tá? Então, aí o profeta vai dizer a Jeroboão, para Jeroboão pegar esses 10 pedaços, né? E o que será que significa isso? Toma para ti 10 pedaços. O gesto, ele confirma uma divisão concreta, não apenas moral. Então Jeroboão será rei sobre a maior parte, tradicionalmente identificada como reino do norte, né? A maior parte de Israel, né? Olha só, é arrancar o reino da mão de Salomão. Indica que a causa profunda está na infidelidade do reinado anterior. Não é um acidente. Não é um acidente. Então uma tribo ficará para ele, para Salomão, né? Aparece aqui a lógica do chamado remanescente, ou o resto, né? O resto. Também a lógica da promessa. Mesmo punindo gente, Deus ele preserva algo por causa de Davi e por causa de Jerusalém. Isso não é um favoritismo humano, é fidelidade divina. Deus ele mantém um fio histórico por onde continuará o seu plano de salvação, tá? Então, para nossa vida, gente, o texto ele confronta uma tentação comum que nós temos. Achar que escolhas graves não mexem tanto. Não vai dar em nada, né? Ora, aqui as escolhas do coração, no caso a idolatria, a infidelidade que cometeu Salomão, chegaram a afetar a estrutura de todo o povo, né? Às vezes a gente pensa que o que nós decidimos, o que nós fazemos, diz respeito somente a nós, e não. O pecado de Salomão acabou gerando consequências na vida de todos os habitantes do todo de Israel. Porque o reino vai se dividir por causa do pecado de Salomão, né? Geralmente nós temos o hábito de acusar a Deus, né? Isso não deu certo por causa disso.
Mas a maior parte das vezes nós tiramos o nosso da reta, como diz o ditado. Né? Nós nos tiramos da responsabilidade das coisas que nós temos de enfrentar. É bem aquela questão do pecado original, né? Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. Ou seja, eu tenho que sempre atribuir a alguém, mas eu sou incapaz de olhar para mim mesmo. Não é? Então, ao mesmo tempo, no texto, há esperança também. Deus, ele não apaga tudo, ele preserva um resto, né? Um remanescente, ou um resto, para recomeçar. Então, na vida pessoal, isso é forte para nós. Mesmo quando nós colhemos consequências das nossas infidelidades, Deus, ele pode guardar o núcleo de graça para reconstruir, né? E aí acontece aqui uma pergunta, porque o texto vai falar que o profeta diz a Jeroboão, né? Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e dar-te 10 tribos. Mas uma tribo ficará para ele, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos. Então, aqui há um exame sério. Eu alimento atitudes que rasgam, entre aspas, né? Que rasgam o orgulho, o ressentimento, a duplicidade, as alianças erradas, né? Há um exame sério, então. Eu alimento essas atitudes ou eu alimento as atitudes que costuram? A verdade, a reconciliação, a obediência, a humildade. Como tem sido minha postura? Depois o texto vai dizer a segunda parte, né? Assim Israel se revoltou contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então é um versículo síntese, quase um epitáfio político, né? A divisão se tornou um estado permanente, não é? Até o dia de hoje, diz o texto, né? Na perspectiva do narrador, né? Então mostra que as rupturas elas podem virar normalidade histórica. O que era dramático no começo pode virar costume. E isso é perigoso espiritualmente, gente. É a questão, espiritualmente traduzindo isso, é a questão de nós normalizarmos o pecado. Acostumarmos com o que é errante em nós. Então o texto pergunta que rupturas eu estou normalizando. Nós não podemos normalizar, gente. Todos nós temos defeitos. Né? Todos nós temos brechas para o pecado. Todos nós temos inclinações. Cada um tem uma fragilidade, um pedaço que é frágil, que é pequeno. Todo mundo tem. Ou é o dinheiro, ou são os afetos, a sexualidade, ou é a questão do poder, né? As ambições da vida, alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa. Porque todo mundo nasceu concupiscente. Não é? E a questão a pergunta que faz, né, que o texto de hoje está nos fazendo, será que eu não estou normalizando o que em mim é pequeno, o que em mim é vicioso, o que em mim é pecaminoso? Gente, nós conhecemos a nós mesmos e tem muitas coisas que nós não conseguimos superar ainda. Talvez superaremos conforme a gente vai amadurecendo, só que não é porque a gente não consegue superar aquilo que a gente tem que normalizar aquilo. Isso é que se chama de iniquidade, né? É tornar norma algo que não é a norma, não é o normal. Tá? E nós vemos no mundo de hoje isso acontecer, né, gente? E eu vou dizer a vocês, isso tem entrado dentro da igreja. Isso tem entrado dentro da igreja. A visão de igreja, a visão da doutrina, a visão da verdade. A verdade não é isso, é aquilo, isso é uma visão retrógrada, isso é uma visão antiga, né? A gente precisa repensar, sabe esses discursos? É o texto de hoje. Então, é um texto muito bonito.
Então, enfim, gente, olha, o texto vai mostrar que a infidelidade não fica só no interior, ela produz fratura real, né? Nós vemos o manto rasgado, né? No texto de hoje, ele vira um retrato da vida quando Deus deixa de ser o centro da vida, né? Ora, você pode ter o manto, o tecido inteiro pode representar a sua família. Mas será que a sua família não está rasgada, dividida? Será que a nossa igreja não está assim? A nossa comunidade, o local, a empresa onde nós trabalhamos? É para nossa reflexão isso, né? Deus, ele interpreta a história e a nossa vida com verdade, sempre. Então a profecia não é um fatalismo, né? É chamado a compreender e a mudar, é um chamado de Deus. Um chamado, né? Então que esse texto de hoje nos ajude, né, gente? Nos ajude a crescermos espiritualmente, nos ajude a buscarmos viver da melhor maneira, dentro da nossa pequenez, da nossa fragilidade, né? Esse é o projeto, essa é a dica que Deus sempre nos dá por meio da liturgia, né? Muito bem. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, sexta-feira de carnaval. Eu gostaria, antes de encerrar esse programa, de cumprimentar, né, o meu amigo, meu paroquiano, Paulo Pena, que está acompanhando esse programa pela primeira vez. Bem-vindo, louvado seja Deus pela sua vida, sua família. Queridos, obrigado pela presença. Não esqueçam de curtir esse material, de dar um like e de compartilhar também. Bom, desejo a vocês um excelente fim de semana, né? Aproveitem, descansem, vocês que forem viajar, ou você que está na labuta ainda, aproveite o dia com muita alegria, né? Com bom ânimo. E nos encontramos amanhã cedo com mais um programa Reflexão Diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente.